Bom, eu gostaria de, uma vez que está claro esse panorama, que é fundamental, né? Entrar nos argumentos das pessoas que defendem isso daí. Há muita coisa sendo dita, né? Às vezes as coisas estão sendo ditas com uma certa agressividade. Alguns setores do PT, não é a maioria do partido, eu reputo, inclusive, que sejam elementos da direita do PT, eles começam com insultos nas redes sociais que lembra, né, muito claramente a discussão que a gente tem com os adeptos, vamos dizer assim, né, a manada bolsonarista, né? Que é assim, se você não aceita a opinião dele, ele não discute o seu ponto de vista, ele te ofende, ele fala que você é lixo. No caso nosso aqui, do PCO, né, o grande, maravilhoso argumento deles contra nós é que um cidadão falou assim, nós temos 39 milhões de votos, vocês tiveram 12 mil. Nós temos, calma, né, a pessoa que colocou o negócio na rede social tem voto nenhum. Quem tem voto é o Lula. Né, não vamos agora, né, fazer cortesia com o chapéu alheio, para ser elegante aqui na formulação, né? Porque tem formulações menos elegantes dessa mesma situação. Não, ele não tem voto nenhum. Nós temos que lembrar que o PSOL já teve dentro do PT, nós já tivemos a oportunidade de responder para o PSOL a mesma coisa, que é o seguinte, nós falamos para o PSOL na época, né? Pouco antes do PSOL, inclusive, sair do PT, nós falamos, veja, o fato de você morar numa mansão, mas dormir no quartinho, do lado de fora da empregada doméstica, não torna você dono da mansão. Não vamos confundir as coisas. A empregada doméstica não é dona da mansão. Se ela achar que ela é dona da mansão, ela está tendo um delírio. Que é o que acontece com esse pessoal do PT. Nós não temos nada. Eles não têm nada. Quem tem os votos é o Lula. Nós também já fomos do PT. Né? Nós não estamos discutindo aqui, é uma discussão totalmente idiota, mas o pessoal está fazendo a discussão meio nesses termos, né? Aí, daí vem os argumentos um pouco mais sérios, né? Para a gente analisar esses argumentos, nós temos que analisar o pressuposto de todos esses argumentos, que é o seguinte, sem o qual esses argumentos todos caem por terra, que é o seguinte, o pressuposto é, o Haddad vai ganhar a eleição. Tá? Bom, sobre isso daqui, o que a gente tem a dizer? Né? Queria levantar vários argumentos que acho que são importantes para a análise do problema. Primeiramente, se o Lula concorrer, vai ser difícil ele ganhar a eleição. Porque muita gente olha, vê os números da pesquisa eleitoral, né? Fala, ele está na frente e ele vai ganhar a eleição. Para quem, sei lá, tem 20 anos de idade, quer dizer, nós estamos em 2018, essa pessoa teria nascido em 98, né? Aí, até certo ponto é natural, porque ele não conhece o funcionamento da política nacional de perto. Ele só conhece de ouvir falar. Mas, por exemplo, quem como eu assistiu todas as eleições presidenciais depois da ditadura, já diria que não é tão simples assim. Em 98, né, o Lula não aparecia na frente das eleições porque a Globo, Estadão, etc. e tal, a imprensa golpista, mostrava, né, um índice favorável para o candidato fantasma, fantoche que eles inventaram na época, que era o Collor de Mello. Mas o Lula, se nós fôssemos consultar efetivamente a vontade popular, estava na frente. Em 94 já, nem as pesquisas disfarçavam o fato de que ele estava na frente. Ele chegou a estar na frente com 60% da votação, muito mais do que hoje. Aí, quando estava no auge da alegria, aquele negócio, o Lula está com 60% e tudo mais, o governo Itamar Franco lançou o Plano Real,
e o Lula caiu para 20%, 30%, 28%. E o Fernando Henrique Cardoso, que ninguém no Brasil sabia nem quem era, milagrosamente, porque no Brasil, se alguém não acredita em milagre, tem que viver no Brasil que vai acreditar em milagre. Você pegar um professor universitário, um deputado, um senador aí, totalmente desconhecido, porque a maior parte da população não sabe quem são os senadores, quem são os deputados, nada. E fazer ele ganhar de uma figura que o povo realmente conhece como Lula é um milagre. Assim como eles fizeram com o Collor. Já nesse caso são 2 milagres, né? Então, quer dizer, veja, na frente das pesquisas, apesar de que a imprensa capitalista ocultava o completo esfacelamento da política econômica do governo. Então, quer dizer, é uma longa história de manipulação. Para o Lula chegar no governo foram necessárias 4 eleições, e nós já explicamos aqui que ele chegou no governo em 2002 porque a burguesia temia que a continuidade dos governos neoliberais, ainda com uma política fracassada, abrisse uma crise correspondente à crise que havia em todo o continente latino-americano. Então a burguesia, como é uma classe social, né, extremamente consciente dos seus objetivos, falou: vamos deixar o Lula subir, vamos cercá-lo de salvaguardas políticas e vamos deixar ele governar por um tempo até que a situação melhore e a gente possa voltar à carga. Aí colocaram o Meirelles, que o atual candidato do MDB, foi uma imposição ao Ministério do PT e outras coisas. Outras pessoas também foram uma imposição. Uma boa parte do Ministério do PT foi formada com base num acordo para que o Lula pudesse ser candidato, e a burguesia, né, deixou que ele pudesse ser presidente, e a burguesia deixou que ele fosse presidente. Então, esse negócio de estou na frente das pesquisas, já ganhei, nunca foi verdade. E agora, quando nós estamos diante de um golpe de Estado, merece ainda menos credibilidade do que o normal, né? Por exemplo, alguém vai argumentar, não, mas todos os candidatos do sistema, da burguesia, da Globo e tal, estão queimados. Mas mais do que estavam em 1989, e eles criaram um candidato artificial, quase como se fosse assim um filme que eles passaram para a população assistir, né, que era o Collor de Mello, que ninguém sabia quem era, literalmente. Ele foi criado pela imprensa golpista. Mais do que isso daí, é difícil. Se o Lula for candidato, vamos supor que ele vá para a urna, vai haver uma enorme resistência. A campanha está começando exatamente agora. Até agora o pessoal tá manso. A Globo só começou a mostrar as garras um pouquinho agora nas entrevistas com os presidenciáveis, aí onde ela procurou linchar o Bolsonaro e tal, né? Mas até agora eles não fizeram nada. Assim, não fizeram nada aparentemente. Essa pressuposição de que o Haddad vai ganhar a eleição, ela tem como único fundamento uma fantasia, que é o seguinte: a direita, a burguesia, a classe dominante no Brasil, a classe dos ricos, poderosos, que controlam todo o judiciário de ponta a ponta, de baixo para cima, de cima para baixo, ela não tem força para ganhar a eleição. É a única fantasia. Quer dizer, todo o dinheiro dos bancos, todo o dinheiro dos banqueiros internacionais, todos os juízes eleitorais, toda a polícia federal, tudo isso daí não vai ser usado na eleição para garantir a vitória do candidato do chamado mercado, ou seja, dos grandes especuladores, da grande burguesia e tudo mais. A burguesia não vai procurar aí se unificar para derrotar a candidatura, seja do Bolsonaro, seja do Lula, seja do Haddad, mais ainda. Não vão manipular as eleições, não vão manipular as pesquisas, não vão usar
os recursos de propaganda que eles têm, não vão usar o recurso de dinheiro, então o Haddad vai ganhar com maior facilidade. É isso aí. Esse pressuposto, que é a base de todas as considerações, é falso. Né? É evidentemente falso.